E aí, pessoal, hoje nós vamos estudar a era elisabetana, a era de ouro da Inglaterra, e conhecer um pouquinho mais sobre o governo e as características dessa mulher, Elizabeth I. Vamos saber um pouquinho mais assim do contexto de vida da Elizabeth I. Elizabeth era filha desse rei aí, Henrique VIII, o pai do absolutismo inglês, um dos primeiros reis a dominar de certa forma o parlamento de fato, assim, né? O Henrique VIII, ele faz uma separação da Igreja Católica porque ele queria anular o seu casamento com Catarina de Aragão, que ele alegava que ela não tinha dado um filho homem para ele. Ele precisava de um filho homem para suceder no trono. Ele procura o Papa inúmeras vezes, né, para tentar fazer isso, anular o seu casamento. O Papa disse que isso não ia acontecer. Então ele faz um documento que o parlamento aprova, chamado Atos de Supremacia, em que ele se separa da Igreja Católica, criando uma igreja em que ele é o chefe, com um culto muito semelhante ao da Igreja Católica, mas ele seria o chefe dessa igreja. Ele cria então a Igreja Anglicana. Esse é o pai da Elizabeth I, né? Que se separa de Catarina de Aragão, com quem ele tinha uma filha, Maria I, para se casar com a mucama dela, Ana Bolena. E com esse casamento com Ana Bolena, ele vai ter Elizabeth I, uma grande decepção, né? Porque ele queria um filho homem. O casamento com Ana Bolena não vai durar muito. Ele acaba se separando da Ana Bolena, inclusive manda decapitá-la, acusa de traição a Ana Bolena. Ele manda decapitar duas das esposas dele, tá? A Catarina de Howard e a Ana Bolena. E ele tem 6 esposas, né, ao longo da vida. A única que deu um filho homem para ele foi Joana de Seymour, que vem a lhe dar um filho que morre aos 16 anos. Eduardo morre aos 16 anos. O Henrique VIII era esse senhorzinho que ocupava essa armadura aí, que é uma fotografia que eu tirei no Metropolitan Museum em Nova York, que a gente vê que ele tinha uma obesidade, né? Ele era gordo e ele morre em consequência da sua obesidade e das várias comorbidades que a obesidade causava nele. E o Henrique VIII deixa o trono tendo 2 filhas mulheres para sucedê-lo, né? Não existia muito o que fazer. Quando ele morre, há uma movimentação de pavor assim no parlamento inglês, porque Maria, que seria sua herdeira, era uma rainha católica para um país anglicano. E a rainha católica assumiu o poder, poderia ter que mudar muita coisa, já que ela podia fazer uma restauração católica dentro da Inglaterra, que na verdade era a intenção dela. Mesmo assim, a sua irmã, ainda adolescente, Elizabeth I, apoia a chegada de Maria ao poder, né? Ela cavalga ao lado de Maria na sua entrada triunfal sobre Londres, né? Então, a Maria vai chegar para reinar e vai tentar uma restauração católica. E nessa tentativa de restauração católica, ela manda inclusive prender Elizabeth, que a apoiou. Ela vai prender a meia-irmã por um período, alegando que sentia que havia uma conspiração com os protestantes contra o governo dela. Porém, Maria também é uma mulher muito doente e ela acaba morrendo aos 42 anos, vítima de hemorragias constantes, e ela não deixa herdeiros, ela não consegue engravidar. A Maria provavelmente tinha uma doença uterina grave que impediu de deixar herdeiros. Bom, pessoal, quando morre a rainha Maria I, Elizabeth naturalmente é a herdeira do trono e ela assume o poder para mudar a história da Inglaterra. Nunca mais a Inglaterra seria a mesma depois de Elizabeth assumir o poder no âmbito cultural, no âmbito político, no âmbito social. Porque Elizabeth é uma rainha, primeiro ela é uma rainha extremamente original, ela não se casa, ela faz questão de não se casar por arranjo político, por vontade de alguém. Ela não se sente à vontade para ser uma mulher casada, ela não quer, mesmo que isso implique uma grande pressão do parlamento, que ela precisa deixar herdeiros. Ela não se importa, ela resolve não se casar. Isso lhe rendeu o apelido de Rainha Virgem no século XVI, porque ela jamais se casou. E também foi no reinado dela, assim, que a política ficou mais separada da igreja, né? Apesar dela ser uma rainha anglicana,
dela proteger o anglicanismo, ela nunca foi uma grande perseguidora dos católicos, ela não deu muita bola para essas guerras religiosas, elas seguiam acontecendo, porque as guerras religiosas, desde a Reforma Protestante, elas seguiram acontecendo. Na Inglaterra, isso vai persistir até a Idade Contemporânea. Mas ela não vai ser uma grande perseguidora dos católicos, porém, ela é perseguidora de uma católica, sua prima Maria Stuart, que ela assumiu como uma ameaça ao seu poder por ser uma rainha católica da Escócia, que tinha um herdeiro para a Inglaterra, porque ela gerou um herdeiro, né? Ela se casou até contra a vontade da Elizabeth, com um homem que a Elizabeth não aprovava, né? A Elizabeth escolheu um pretendente para ela casou com outro, assim, implicou, né? E casou com outro, e a Elizabeth acaba, pelo um conchavo político, prendendo a Maria Stuart por 19 anos. Depois a gente vai ter mais uma aulinha mais específica sobre essa relação da Maria com a Elizabeth. Ela vai ser presa por 19 anos, mas o filho dela vai ser educado pela Elizabeth, pela coroa inglesa, para ser o sucessor da Elizabeth I, né? O Jaime vai ser educado para ser um rei. É na era da Elizabeth I que a gente tem grandes obras literárias e uma grande força para o teatro que ela dava. Temos o surgimento de William Shakespeare, Christopher Marlowe e Ben Jonson, né? E ela conseguiu, então, marcar uma era. A Elizabeth, ela fez, na verdade, uma política externa bem pouco agressiva, assim. Ela não faz invasões, ela invade uma cidade francesa, que é Le Havre, que está aí na foto, né? Essa foto de Le Havre, ela é muito interessante, porque ela mostra não só a região, que é, né, a região portuária do Le Havre, a gente tem ali as rampas da Segunda Guerra Mundial, né? Porque aqui é a Normandia, é onde houve o grande desembarque da Normandia, então a gente tem as rampas de carros-tanques nas praias do Havre, e nós temos aqui a biblioteca do Havre, que é feita por Oscar Niemeyer, né? O nosso grande arquiteto artista, que é Oscar Niemeyer. Havre foi uma cidade muito bombardeada na Segunda Guerra Mundial, então ela já tem uma arquitetura moderna. Na história da Elizabeth I, que ela tentou trocar o Havre por Pas-de-Calais, porque ela havia perdido para a França Pas-de-Calais. Então ela disse, não, eu tomo o Havre, mas vocês me devolvem Pas-de-Calais. Ela queria Pas-de-Calais de volta porque é a cidade geograficamente mais próxima da Inglaterra. É onde hoje sai o trem que vai de alta velocidade, que chega a Londres em 1h30 saindo de Paris. É por Pas-de-Calais que atravessa, no canal que a gente chama Canal da Mancha. É aquela parte em que o Mar do Norte é mais próximo, que aproxima a França e a Inglaterra. Então era uma cidade interessante para a Inglaterra. Ela não pretendia perder Pas-de-Calais e ela perde, né, a Elizabeth. Mas a Elizabeth também, gente, ela inventa a pirataria, né? É uma coisa bem interessante da gente conversar sobre a Elizabeth. Ela contrata piratas e um era mais protegido dela, o Francis Drake, para atacar navios, né, que pudessem ameaçar a atividade comercial inglesa, não só no Mar do Norte, mas no Mediterrâneo, em parte do Oceano Atlântico, assim. Então, a Elizabeth inventa a pirataria, né? Tem os piratas da rainha. Foi na era dela também que mandaram cercar as terras dentro da Inglaterra, e isso é muito, muito importante. O que é os cercamentos das terras? Bom, isso é um capítulo à parte. A Inglaterra não é o país mais fértil do mundo, né? E nem o mais ensolarado. Num mundo em que os países tinham base agrícola, ela tinha uma grande dificuldade de sobrevivência e concorrência. Então, durante o governo da Elizabeth I, a terra, que era um bem comum, né, e tinha uma produção camponesa, ela acaba se tornando, mudando a sua vocação de agrícola para comercial. Por quê? Porque é permitido, por uma decisão oficial, que se cerquem as terras para a criação de ovelha. Ou seja, vão diminuir as propriedades em cercamentos e vão dividir essas pessoas que queriam cercar as terras e criar ovelhas daquelas que não queriam, que queriam continuar a produção agrícola. Então, isso vai fazer surgir uma série de coisas novas, não só na Inglaterra como no mundo.
uma produção comercial advinda da terra, que é a lã, que vai começar a ser produzida. O antigo camponês servo de gleba acaba sendo um funcionário, vai surgir então uma nova classe social, o empregado produtor de lã vai se tornar um funcionário, vai diminuir muito a mão de obra, por um lado, vai distribuir essa mão de obra numa nova atividade. Os pequenos proprietários acabam tendo um papel maior dentro da produção comercial inglesa, e isso vai começar a ser a primeira semente de uma transformação muito grande que vai resultar na Revolução Industrial, que vai resultar na ocupação do norte da América do Norte, da costa leste da América do Norte, que vai resultar no início dos Estados Unidos, por exemplo. Então, isso já está na parte de consequências do cercamento, A Revolução Industrial, a formação dos Estados Unidos, a passagem do modo de produção agrícola ainda feudal para um modo de produção comercial, as sementes da Revolução Industrial e as sementes da mudança de filosofia, que é o iluminismo. E a gente vai falar mais nisso nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Tchau!